Olá pessoal, na aula de português de hoje nós iremos estudar sobre polissemia, linguagem denotativa e conotativa. Esse conteúdo vocês vão encontrar no livro de vocês de português nas páginas 40 e 41, tá bom? Então vamos começar pela polissemia. O que quer dizer essa palavra? Poli significa vários, muitos, né? Uma grande quantidade. E semia significa sentido. Então, polissemia são muitos sentidos, vários sentidos que nós podemos encontrar nas palavras. Vamos ver aqui alguns exemplos que vamos apresentar essas polissemias. No exemplo 1, não use linha branca nas barras. Aqui eu tenho a palavra linha, que eu destaquei, que é a palavra que a gente vai analisar esses vários sentidos que ela pode ter. Quando eu falo que não use linha branca, eu estou falando da linha de costura, né? A linha usada para costurar. Mas numa outra situação, eu posso dizer assim: serão ampliadas as linhas para os bairros. Aqui eu estou me referindo às linhas de ônibus ou de van, né, as Topics, que fazem a linha, né, no sentido de fazer esse trajeto, essa viagem. Então, a palavra linha aqui, nessa frase, já ganhou um sentido diferente. Ou então, a linha está congestionada. Eu estou tentando fazer uma ligação para alguém e não consigo. Então, a linha do telefone, né, a linha telefônica. Então, observem que nesses três exemplos foi usada a palavra linha, só que em cada um deles a gente tem um sentido diferente. Então, há esse fenômeno da polissemia, que são os vários sentidos que uma palavra pode ter. Vamos ver mais aqui uma situação. Espalhe seu humor por aí. Divida uma risada com alguém. Natura humor. Espalhe humor. Aqui a gente tem um exemplo de uma campanha publicitária, de uma propaganda, em que é muito utilizado esses múltiplos sentidos que as palavras podem ter, né? Nós temos aqui a palavra humor. Nós podemos entender o humor como um bom estado de ânimo, né? Eu estou com um bom humor, estou contente. E o humor também é um nome que foi dado para o perfume. Então, eu vou espalhar o humor, vou espalhar a minha alegria e vou espalhar o meu cheiro, né? Ao usar esse perfume. Vamos ver aqui mais um exemplo. Tem garoto novo no pedaço. Essa é uma propaganda do chocolate da Garoto. Então, eu tenho garoto, né, no sentido de menino, tem um garoto novo no pedaço, né? Tem um menino novo aqui na vizinhança. Ou então, no caso da propaganda, se referindo a um novo tipo de chocolate que foi lançado. Então, tem um novo tipo de chocolate da Garoto no nosso pedaço. Ou então, nesse caso, rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, a gente pode ter aqui o sentido da palavra rede social vista isoladamente. A gente pode lembrar o quê? Daqueles meios de comunicação que a gente usa, né? Ou então, observando a imagem e essa realidade específica, nós temos uma rede, né, um objeto que é usado para se deitar, sendo utilizado por várias pessoas. Então, ela se tornou um objeto de uso social, uma rede social. Aqui a gente tem essa reflexão, dadas as condições bem precárias dessa família, que dividem uma única rede. Então, a gente já viu que a polissemia são os vários sentidos que as palavras podem ter. E quando a gente pensa um pouquinho sobre esses vários sentidos das palavras, a gente pode ter um tipo de sentido denotativo, que é quando a gente usa uma determinada palavra com um sentido comum, né, que a gente já conhece, que a maioria das pessoas já conhece. Aquele sentido que está lá no dicionário, né? Quando eu estou com a dúvida no significado de uma palavra, eu posso ir lá no dicionário e pesquisar o seu significado. Ou colocar aí no nosso site de buscas, né, no Google.
Então, o sentido denotativo vai ser quando eu encontro o sentido de uma palavra no sentido mais comum que ela tem. Por exemplo, a palavra é espelho. Pensando no sentido mais comum, sentido denotativo, espelho é um objeto, né, que eu uso para me ver. Eu vejo a minha imagem refletida ali através daquele objeto. Nesse exemplo, quebrei o espelho do banheiro. Então, estou falando aqui do objeto, estava lá no banheiro, o espelho eu quebrei. Mas eu posso ter essa palavra espelho com um sentido diferente, que aí seria chamado sentido conotativo. Um sentido figurado, um sentido mais poético, engraçado, diferenciado que nós damos para as palavras. Por exemplo, meus pais são meu espelho. Então, estou dizendo que meus pais, meu pai, minha mãe, são meu espelho. Será que eu estou dizendo que eles são um objeto e que eu vou conseguir me enxergar na frente deles? Não, né? Isso é meio esquisito. Então, o que eu fiz? Eu usei essa palavra espelho com um sentido novo, um sentido diferente. Quando eu estou dizendo que meus pais são meu espelho, é porque eu me baseio neles como exemplo de vida. Eu procuro seguir os seus conselhos, eles são uma inspiração para mim, são pessoas em que eu posso me espelhar, são pessoas em que eu me inspiro. Então, aqui eu tenho essa palavra espelho sendo usada como uma qualidade, né, que eu dou para os meus pais, sentido novo. Então, essa palavra espelho foi usada com sentido conotativo. Vamos ver mais alguns exemplos para ficar ainda mais simples? Então, eu tenho o doce de caju é o meu doce, é o meu preferido. Ou então, aquelas crianças são um doce. Então, tem uma palavra aqui que eu usei tanto numa frase como em outra. Perceberam, né? Tem a palavra doce. O doce de caju. Então, aqui eu estou falando do doce, do alimento. Mas quando eu falo que aquelas crianças são um doce, eu não estou querendo dizer que elas são um alimento, né? Nem são feitas de açúcar. Elas são um doce porque elas são agradáveis, elas são legais, né? Eu gosto da companhia delas. Então, aqui eu dei um novo significado para essa palavra doce. Então, aqui foi usado o sentido conotativo. E esse outro exemplo? Aqueles irmãos são gato e rato. Então, será que eu estou falando aqui numa linguagem denotativa, uma linguagem comum, ou eu dei um sentido novo, um sentido diferente aqui para essas palavras? Eu dei um sentido diferente. Né? Eu não tenho... O gato não é um irmão ali de sangue do rato. Aqueles irmãos não são como os animais, gato e rato. Eu estou querendo dizer que aqueles irmãos brigam muito, né? Assim como a gente tem essa pequena intriga aí entre gato e rato. Um outro exemplo. Aquele touro é de uma excelente raça. Meu avô é um touro. Então, quando eu falo aquele touro é de excelente raça, eu estou falando no sentido normal, no sentido comum, da raça do animal, touro, animal. Mas quando eu digo que meu avô é um touro, estou dizendo que meu avô é um animal? Claro que não, né? Estou usando aqui no sentido diferente. Meu avô é um touro porque algumas características que o touro tem, ele deve ter. Né? Ele é forte, ele é ágil, assim como o touro. Então, nesse primeiro exemplo, em que eu falo do touro como raça, no sentido de animal, palavra no sentido comum, foi usada no sentido denotativo. Quando eu digo que meu avô é um touro porque ele é forte, aí é o sentido conotativo, que é esse sentido mais diferente que eu dou para a palavra. A linguagem denotativa, ela está muito presente em textos informativos, né, como por exemplo nas notícias, porque a linguagem denotativa é a linguagem comum, linguagem que nós encontramos no dicionário. Então vai aparecer muito em textos informativos, em notícias, né, os policiais ambientais conseguiram prender a fera. Já a linguagem conotativa, ela é facilmente encontrada em músicas, propagandas, textos literários e nos provérbios populares também.
Porque a linguagem conotativa é essa linguagem mais poética, mais figurada, mais engraçada. Não ponha medicamentos ao volante. Né? Que eu tenho o uso da linguagem figurada, conotativa. Não é querendo dizer que eu vou colocar o remédio lá em cima do volante do carro, não. Eu estou querendo dizer que você não deve estar ingerindo vários remédios e perder a consciência, porque isso pode ser um problema na hora de dirigir. Então, mas eu disse isso de um jeito mais criativo. Então, linguagem conotativa. Pai e mãe, ouro de mina. Esse é um famoso verso de uma música de Djavan. Então, pai e a mãe, eles podem ser um pedaço de pedra, um ouro? Não, né? Então, não usei ouro no sentido comum. Eu dei um sentido novo, diferente. Eles são ouro de mina porque eles são preciosos, né? Como o ouro. Então, uma linguagem conotativa diferenciada. Estamos devorando o planeta. Então, nesse exemplo, nós temos conotativo também. Uma linguagem figurada. Né? Não é porque não estou querendo dizer que a gente está engolindo, devorando o planeta como se fosse um alimento. Mas é porque algumas ações nossas estão fazendo com que o planeta não fique em bom estado. E mais um exemplo, um poema, os poemas de Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, nesse poema, o poeta ele compara o texto escrito do poema como se fossem pássaros que de repente chegam, assim como a inspiração, que chega de repente sem ter um motivo, sem ter uma hora marcada. E estão ali, né, nos fazendo alçar voo, nos fazendo levar a nossa imaginação a longe. Então, uma linguagem poética, exemplo de linguagem conotativa. Então, pessoal, hoje nós estudamos sobre esses vários sentidos que as palavras podem ter, que é a polissemia. E dentre esses sentidos, a gente identifica ou a linguagem sendo usada no sentido comum, sentido que as palavras têm no dicionário, sentido informativo, que essa é a linguagem denotativa. E quando nós temos textos como poemas, propagandas, anúncios publicitários, ou mesmo frases ditas de uma maneira mais poética, mais engraçada, mais divertida, né, mais diferente, aí seria o uso da linguagem conotativa, tá bem? Então, qualquer dúvida, pode entrar no meu PV e leiam também essas páginas 40 e 41 do livro de vocês para entender ainda mais, certo? Até a nossa próxima aula.